Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, uma live com o assunto gatilhos em pacientes com doenças autoimunes. Você que estiver assistindo esse vídeo depois da gravação, depois do ao vivo, eu peço que você comente, curta, compartilhe e tire as suas dúvidas que nós iremos responder posteriormente. A partir dessa semana, eu não vou mais deixar as lives no Instagram, vou deixar as lives no YouTube, tá? Porque lá as pessoas costumam assistir por mais tempo e também é uma forma de eu alimentar outra rede social sem ter que fazer outro trabalho, tá? Então, boa noite quem está entrando, Fernando, a Paola, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Doutora Rejane. Então, pessoal, é o seguinte, sem muitas delongas, eu já vou começando, e aí à medida que o pessoal for entrando, a gente vai conversando mais. O Dave. O primeiro ponto que a gente vai discutir é em relação ao gatilho da doença autoimune, né? Eu até fiz uma postagem hoje sobre esse assunto. Quem não reparou, eu tenho tentado fazer as lives, né, sempre de assunto que eu conversei com vocês na semana anterior, né? Toda semana, às quintas-feiras, eu geralmente abro uma caixa de perguntas especial, e nessa caixa de perguntas eu não é que vocês perguntam para mim, na verdade, eu gosto que vocês contem o ponto de vista de vocês como pacientes com doença autoimune, né, como supers, que eu apelidei de Voz do Super. E aí, nesse quadro, geralmente eu pergunto, né, alguma experiência pessoal de vocês, como vocês se sentem em relação a algum aspecto da doença ou de como lidar com a doença. E aí, eu geralmente faço uma postagem sobre isso, né? Eu pego essas participações, coloco num post e aí eu publico isso no feed do Instagram. Então eu publiquei hoje mais cedo essa última que foi dos gatilhos, né? O que as pessoas geralmente identificam como uma causa que faça com que a doença autoimune apareça, tá? E aí, antes da gente entrar nesse aspecto de falar por que acontece isso, né? É importante que a gente entenda como é que funciona a fisiopatologia das doenças autoimunes, né? Apesar de ter vários aspectos que a gente não compreende completamente, existem outros que nós entendemos, né? Então, o que a gente considera como uma fisiopatologia geral, né, que acontece em praticamente todas as doenças autoimunes. Geralmente, a pessoa que tem uma doença autoimune, ela tem uma carga genética que faz com que ela tenha doença autoimune. E aí, sempre que eu falo em carga genética, alguém fala assim, mas meu pai, minha mãe, minha tia não tem doença autoimune. Na verdade, genética é diferente de hereditariedade, tá? Então, quando eu falo de genética, eu estou falando que existem genes que são relacionados à doença autoimune, tá? Hereditariedade significa que esse gene ele pode ter sido herdado ou não, tá? Então, são coisas diferentes. Existem genes que são herdados e existem genes que não são herdados, tá? Então, quando a gente fala em genética, esse gene ele pode ter sido herdado dos pais, às vezes os pais nem têm a quantidade completa de genes para que aconteça alguma coisa, tá? Mas o fato dessa pessoa ter essa carga genética, né, ela pode transmitir para outras pessoas, e quando transmite para o filho, né, e esse filho junta uma certa quantidade de genes, ele cria um ambiente ideal para desenvolver uma doença autoimune. Mas ter a carga genética não é o suficiente. Tem gente que vai ter a carga genética a vida inteira, mas que não vai desenvolver a doença autoimune. E isso acontece porque para a doença em si aparecer, as manifestações clínicas da doença acontecerem, é preciso que o paciente entre em contato com o que a gente chama de fatores ambientais, né, de gatilhos ambientais. E aí esse gatilho, quando ele encontra uma condição genética ideal do paciente com doença autoimune, ele vai deflagrar uma perda da tolerância da imunidade, né, uma perda da tolerância imune às células e tecidos que ele não deveria atacar, tá?
E aí que se forma basicamente a fisiopatologia da doença autoimune. Então o paciente ele precisa ter uma carga genética que é compatível com as doenças autoimunes. Seguido disso, ele tem que ter contato com um gatilho ambiental, e esse gatilho ambiental ele vai provocar a ativação da doença e aí sim fazer com que o paciente manifeste os sintomas. Boa noite aí para o Elcio que está chegando. Boa noite para a Lúbica Júnior também. Então, se não tiver essas condições, o paciente não vai desenvolver a doença autoimune. Boa noite para a Mineirinha também. Se não tiver essas condições, não vai ter desenvolvimento da doença autoimune. Então, precisa passar por essas 3 etapas. Precisa ter a genética, depois precisa ter o gatilho e, consequentemente, esse gatilho fazer com que tenha perda da imunidade, tá? Perda da tolerância da imunidade, né? Nossas células autoimunes, as células imunes, elas podem atacar qualquer célula do nosso corpo, mas elas toleram, né? Deixam passar as células que são próprias, né? E tendem a atacar as células invasoras. Quando o paciente desenvolve uma doença autoimune, ele tem uma perda dessa tolerância e passa a identificar tecidos normais como invasores. E essa é a fisiopatologia básica da doença autoimune. Boa noite para Bianca, boa noite pessoal. Pessoal, quem tiver perguntas sobre esse tema, eu peço que coloque aqui embaixo na interrogação, que é onde eu consigo verificar posteriormente e aí a gente consegue interagir aqui conversando. Obrigado para a Daiane pela presença, o pessoal que está chegando aí agora, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar dos possíveis gatilhos de doença autoimune, os principais deles, tá? E aí, quando eu coloquei lá no post, o pessoal sempre falou, praticamente todo mundo falou do estresse, né? O estresse, ele é um fator que está muito relacionado com a fisiopatologia das doenças autoimunes. Ele é um gatilho muito frequente, muito relatado pelas pessoas que têm doença autoimune, e ele já foi identificado como realmente uma causa inicial, tanto do gatilho para iniciar a doença, para ser a carga inicial da doença, quanto também para ser um gatilho para reativação da doença, né? Porque são 2 fases, né? O paciente ele pode ter o gatilho para começar a doença, né? E uma vez que ele é exposto novamente a esse gatilho ou outro tipo de gatilho, ele vai entrar como um segundo gatilho, né? Um gatilho para reativação da doença, tá? Então, estresse é um gatilho frequente, vocês mesmos relataram. Quem tem doença autoimune já reparou isso, às vezes um período de estresse importante pode sim fazer aparecer a doença autoimune, tá? Pessoal, quem tiver pergunta, coloca na interrogação aqui embaixo, que fica mais fácil identificar. E então o estresse ele é sim um gatilho que é importante e que acontece com uma certa frequência nesses pacientes e já foi identificado como uma causa que acontece, tá? Então a gente vai pegar aqui as perguntas. Deixa eu só identificar a pergunta aqui, só um minutinho. E aí a gente vai falar sobre esses aspectos, tá? Então tem uma pergunta aqui. Então, o VHS-50, mesmo com 4 comprimidos de microfenolato de mofetil por dia, tem esclerose sistêmica, que é a ação do remédio e a atividade da doença. O VHS não é um exame específico, viu, Cássia? Ele pode significar, geralmente, inflamação, mas do medicamento, com certeza, não, tá? Então, como a gente estava falando, o estresse, ele é um gatilho importante, é um gatilho que acontece com uma certa frequência. A Camila perguntou, a alimentação é um gatilho? A alimentação ele é um gatilho bastante frequente, tá? Mas não da forma como é divulgado, né? Se você comer alimento X, isso é inflamatório, comer alimento Y, não sei o quê. O principal fator relacionado à alimentação são os alimentos ultraprocessados, tá?
E aí, como é que a gente sabe que um alimento é ultraprocessado? São alimentos que estão muito longe do espectro natural, tá? O que é o processamento, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu pegue o leite, por exemplo. O leite é um alimento natural, né? Ele aparece na natureza, ele vem da vaca, ou da cabra, ou de qualquer outro animal mamífero, né? Então, esse é um alimento cru, ele está o mais próximo possível do natural, né? Se eu adiciono alguma forma se eu pasteurizo esse leite, né? Se eu coloco ele, por exemplo, para ferver, eu já fiz um processamento dele. Então, não necessariamente, quando a gente fala de alimentos processados, isso significa que eu tenho uma piora da qualidade. Na verdade, quando você pasteuriza o leite, né, você, na verdade, elimina um monte de bactéria, um monte de vírus. Isso até é uma forma de proteger e de diminuir a quantidade de bactérias e contato com outras coisas, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, e faz um requeijão ou faz algum outro produto que precisa de um processamento mais avançado, né? E ele vira um ultraprocessado. E aí esses ultraprocessados, geralmente, eles não são de boa qualidade pra gente, pra nossa saúde, tá? Então, o ultraprocessado basicamente são esses salgadinhos, Hot Pocket, né? Hambúrguer da McDonald's, esse hambúrguer congelado que costuma vir, refrigerante, bebida alcoólica, a maioria, algumas delas, né? Então, esses ultraprocessados, eles são alimentos que já foram relacionados com gatilho de doença autoimune e início dessas doenças, tá? Então, sempre que alguém pergunta no consultório alimentação, o que eu tenho que evitar, o que eu tenho que parar de comer, o principal deles é parar de comer alimentos ultraprocessados, tá? Esses alimentos ultraprocessados, eles afetam essa questão de início do gatilho. O David está perguntando vacina de vírus vivo. O David, você tem que avisar seu médico porque quem é imunossuprimido pode reativar a doença pela vacina do vírus vivo, tá? Mas é só vacina de vírus vivo, viu, gente? As vacinas de vírus inativo, como as do coronavírus, por exemplo, todas elas não têm esse risco. Mas a da febre amarela, por exemplo, que é a vacina de vírus atenuado, né? O vírus está vivo, isso aí você não deve utilizar sem antes conversar com o seu médico, tá? Então, gente, a gente estava falando, nós já falamos do estresse, né? Que é um gatilho bastante frequente para as doenças autoimunes, tá? O segundo gatilho que nós falamos é alimentação, tá? Alimentação, os alimentos ultraprocessados, eles são sim relacionados com gatilhos, eles são iniciadores de doença autoimune e perpetuadores dela, né? Eles fazem com que a doença apareça e reative, tá? Isso já foi comprovado cientificamente. E algumas perguntas aqui, como a da Moni e a da Lúpica Jogren, perguntando se cirurgias, né, procedimentos cirúrgicos como bariátrica, septoplastia, podem ser gatilhos, tá? O estresse cirúrgico, gente, ele é um estresse bastante intenso, tá? A depender do tamanho da cirurgia. Se você faz uma cirurgia grande, como é a bariátrica ou a septoplastia, isso gera uma carga adrenérgica, né, aumento de cortisol, isso tem impacto no nosso organismo, tá? E esse impacto nada mais é do que uma resposta natural do nosso organismo ao trauma, né? Então, quando a gente faz um procedimento cirúrgico, basicamente a gente está fazendo como se fosse um trauma no nosso organismo, né? E aí o nosso organismo, ele tem mecanismos para lidar com o trauma e evitar que a gente morra de algum trauma, tá? Entre eles, aumentar níveis de adrenalina, de cortisol e por aí vai, tá? Então, esse estresse cirúrgico, ele é sim um potencial causador de doenças autoimunes e de reativação de doenças autoimunes. Ah, mas então quem tem doença autoimune nunca pode fazer cirurgia. Não é que seja assim, a gente pode mitigar esse risco de reativação. Quando você prepara o paciente para uma cirurgia, né, quando você coloca o paciente para ser avaliado em médio e longo prazo e acompanhado para que ele faça a cirurgia num momento adequado, esse risco ele se torna muito próximo do risco de uma pessoa que não tem doença autoimune, tá? Então, o paciente com doença autoimune, ele pode sim fazer procedimentos cirúrgicos, tá?
desde que sejam medicamentos, sejam cirurgias que sejam bem indicadas, né, no momento certo. E aí a gente consegue adequar a vida do paciente para que ele faça esse procedimento, tá bom? E traumas, né? Algumas pessoas até mencionaram lá o queda de bicicleta, por exemplo, como um trauma que causa piora da doença. Isso acontece de verdade. É o mesmo processo que acontece basicamente na cirurgia, né? A diferença é que o estresse ele não foi causado pela cirurgia, sim por um trauma, né? Então você vai ter, dependendo do trauma que você sofrer, da pancada, da queda que sofrer, a gente consegue fazer sim uma avaliação de fazer isso para fazer essa ativação da doença, tá? A Daiane perguntando aqui do centro de infusão, ela trabalha lá com a gente. E a Daiane pergunta se medicação autoimune pode misturar com bebida alcoólica. Não tem problema não, viu, Daiane? A maioria delas não tem problema. Em alguns casos, no entanto, por exemplo, metotrexato, são medicamentos que aumentam muito o risco de doenças hepáticas. Então a gente costuma evitar, mas desde que seja uma quantidade pequena, né, não seja algo muito exagerado, não vai ter tanto problema, tá? Agora, os imunobiológicos, né, que a gente faz no centro de infusão, eles não têm perigo nenhum, pode ficar tranquilo quanto à bebida alcoólica. Mas a gente nunca recomenda consumo de bebida alcoólica em grande quantidade, tá? Outras perguntas que eu vi aqui. A Mineirinha FD perguntou o seguinte: os medicamentos, eles também podem ser um gatilho? Podem ser gatilhos sim. Inclusive, existem algumas doenças autoimunes, né, que são induzidas por medicamentos, né? Existe uma entidade que a gente chama de lúpus induzido por medicamentos, né, o lúpus fármaco induzido, e que diversos medicamentos eles funcionam basicamente provocando essas doenças, né? E aí, esse lúpus é um tipo até diferente de lúpus, porque geralmente quando você suspende o medicamento, né, você tira o fator que iniciou o processo de perda da tolerância da imunidade, a pessoa ela pode simplesmente parar de ter o sintoma e nunca mais ter, desde que ela evite o medicamento, tá? Então, medicamentos são, sim, uma causa, um gatilho para início de doença autoimune, tá? E algumas vasculites, né, vasculites cutâneas, por exemplo, elas podem, sim, iniciar depois de uso de medicamento, até amoxicilina, clavulin, por aí vai. E é por isso, pessoal, que a gente sempre bate na tecla de que as pessoas não deveriam usar medicamentos sem autorização e sem conversar com o médico adequadamente, tá? É claro que o risco ele nunca vai deixar de existir, mas o fato de você ter um médico acompanhando vai ser um risco menor para você das manifestações, de não entender o que aconteceu, tá? Então, praticamente qualquer medicamento pode deflagrar e dar início a alguma doença autoimune, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso, sim. O medicamento provocou minha vasculite é uma possibilidade, viu? Alguns medicamentos eles iniciam um processo de vasculite, principalmente o que a gente chama de vasculite por hipersensibilidade, tá? Então a gente já falou aqui do estresse, né, como um gatilho que é comum de doenças autoimunes, tá? Alimentação nós já mencionamos, trauma cirúrgico nós já mencionamos. Também já falamos de medicamentos, né? Vamos pensar mais aqui, tem mais algum que vocês estão lembrando aí que a gente não falou ainda de possíveis gatilhos? Ansiedade, né? Algumas pessoas mencionaram aqui mais cedo, é sim um fator que pode relacionar ao estresse, né? E que causa, assim, pode causar, assim, uma alteração, né? Cirurgia a gente já falou. Não necessariamente tem que evitar, viu, Eduardo? Mas, na verdade, se você for fazer uma cirurgia, o ideal é você planejar o melhor momento junto do seu médico para mitigar o risco de ter problemas relacionados ao procedimento cirúrgico, tá? Mais alguma coisa aqui que a gente não falou?
hemocromatose. A hemocromatose, ela não é necessariamente uma doença autoimune, né? Mas ela pode fazer dores articulares, inflamações, né? E outras doenças, elas podem servir de gatilho para doença autoimune, tá? Então, doenças que não são imunomediadas necessariamente, elas podem dar início a um processo de doença autoimune, né? Então, infarto, AVC, todas essas doenças que fazem uma alteração do sistema imune, né, que podem causar um estresse adequado, um estresse importante na pessoa, elas podem sim servir de gatilho, tá? Aqui a Márcia até mencionou infecção, né? A gente tinha esquecido de falar de infecções. Infecções são sim um fator de um gatilho para doença autoimune, tá? Nós inclusive vimos com muita frequência nesse último ano pacientes pós-coronavírus que ou iniciaram uma doença autoimune, tá? Ou que reativaram uma doença autoimune que eles já tinham, tá? Isso aconteceu com muita frequência. E isso era meio que previsível que fosse acontecer. Doenças que fazem uma cascata de citocinas, igual faz o coronavírus, elas geralmente dão uma bagunçada do sistema imune e podem sim fazer com que você inicie um quadro autoimune, tá? E isso é um dos motivos pelos quais aquelas teorias que tiveram lá no começo da pandemia, de que tinha que deixar todo mundo pegar a doença para ficar imunizado automaticamente, isso era completamente furado, né? A gente não brinca com coisas incertas, né? A gente não tinha como saber o que ia acontecer e hoje a gente tem aí, além dos 600 mil mortos, deve ter alguns milhões de pessoas que vão continuar vivendo com as consequências de uma infecção de coronavírus, né? Pessoas que vão ter fadiga pelo coronavírus, pessoas que vão ter doenças autoimunes secundárias ao Covid, pessoas que vão ter doença pulmonar, doença cardiovascular, doença cerebrovascular. Então, assim, não é bem dessa forma que funciona, né? Então, a gente tem sempre que ter essa preocupação das infecções também. Outra que lembrou aqui, a Josi Agostinho, ela lembrou da gestação, né? A gestação é, sim, um fator iniciador e que pode piorar algumas doenças autoimunes, tá? Entre elas, a gente se lembra sempre do lúpus, né? Mas outras também isso acontece. O lúpus costuma piorar durante a gestação, porque é uma doença autoimune que tem muita relação com os hormônios, né? Então, o hormônio estrógeno, progesterona. Então, quando você está durante a gestação, né? Isso tem uma alteração muito grande de hormônios, né? E esses hormônios, eles podem sim influenciar negativamente a doença autoimune, tá? A Chau perguntou aqui, Covid é um gatilho, a gente já falou, Covid é um gatilho bastante frequente, inclusive, a gente viu muito paciente com doença autoimune após Covid piorado pelo Covid, tá? A constipação não, assim, alteração intestinal de ficar constipado, de ter intestino preso, isso aí não é suficiente para fazer deflagrar uma doença autoimune não, tá? A não ser que você tenha alguma outra doença que seja muito agressiva, né, que esteja provocando essa constipação. Mas a constipação em si, não. Infecção no intestino, a gente já falou, né? Infecções de modo geral, elas podem sim ser gatilhos de doença autoimune. A artrite reumatoide é uma doença autoimune sim, tá? Medicamentos a gente já falou. Alimentação a gente já falou, né? Então, gente, atividade física, o pessoal tem falado aqui. Olha, falta de atividade física, né, sedentarismo no propriamente dito, ainda não foi relacionado diretamente como uma causa específica, né, de você ter gatilho de doença autoimune, tá? Mas a gente tem sempre uma predileção para que as pessoas sejam mais ativas, né? Então, você ser sedentário, a princípio, não está sendo considerado como um gatilho de doença autoimune. Mas outras consequências do sedentarismo, né? Geralmente você talvez ter uma obesidade ou ter uma baixa resposta cardiovascular, isso vai te piorar a sua qualidade de vida caso apareça alguma doença autoimune. Esgotamento, né? Esgotamento seria um estresse mais avançado, né, Mércia? Então, assim, o esgotamento ele pode sim ser uma causa que pode fazer o caso. Dengue é um gatilho, né? Dengue é muito frequente nessa época do ano.
que a gente vai entrar nos períodos de chuva, né? Então acontece com bastante tempo, com bastante frequência, que pessoas com dengue desenvolvam doenças autoimunes, tá? Pessoal, alguma coisa a mais que não foi falada, que vocês queiram perguntar? A Márcia perguntou se a live vai ficar salva. Ela vai ficar salva, mas no YouTube, tá? Eu não vou deixar as lives mais aqui no Instagram, porque o pessoal assiste pouco as lives no Instagram, o pessoal assiste mais quando está no YouTube. Exercício físico e alimentação combinado com saúde mental ajudou muito. Ajuda mesmo, viu, Josi? Você priorizar a questão, a sua saúde de uma forma global, né? Não só de medicamento, mas também priorizando exercício físico, alimentação, saúde mental, higiene do sono, né? Que é muito importante. E isso tem uma influência muito positiva na nossa saúde, né? E tem muita gente que melhora muito com isso, e a pessoa só percebe depois que ela conseguiu ter uma frequência, né? Conseguiu fazer alguns exercícios físicos para perceber o tanto que isso tem de impacto, né? Porque tem um impacto que é realmente grande assim na nossa vida, né? Obrigado, pessoal. Gente, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? A AR causa anemia. Doenças autoimunes, de modo geral, podem causar anemia, viu, Mércia? Anemia de doença crônica, que a gente chama, tá? É sempre importante saber, né, Lu, porque eu jogo aí a respeito dos gatilhos, né? Até para que a gente evite. Uma coisa que é interessante, me lembrou agora, é que algumas coisas desses gatilhos, gente, eles não são evitáveis, né? Não tem como a gente evitar estresse na nossa vida inteira. Estresse, ele é uma coisa que acontece e que serve para nos mover, né? Nos fazer tomar alguma decisão, alguma atitude, né? Então, não tem como a gente evitar estresse, a gente consegue melhorar um pouco qual que é a nossa reação perante o estresse, né? A gente também não consegue evitar 100% das infecções, a gente pode sempre fazer o nosso melhor, evitando, mantendo o nosso cartão vacinal em dia, né? Tomando atitudes saudáveis que vão fazer com que a gente tenha um controle melhor e evitar infecções, né? E cirurgias nem sempre elas são evitáveis, né? Então a gente tem sempre que priorizar aquilo que a gente consegue controlar, né? Então, assim, alimentação saudável a gente controla. A gente controla não ser sedentário, fazer exercício, igual o David falou, né? Que ajuda muito, tem uma melhora muito grande, né? Controle de estresse, controle de inteligência emocional, né? Isso é importante. Um outro gatilho que a gente não mencionou, insônia, né? Insônia é extremamente um gatilho que pode piorar muito e que a gente consegue trabalhar muito bem e melhorar nosso sono com medidas que não são farmacológicas, né? Como higiene do sono, né? Priorizar sempre um local adequado para dormir, tentar sempre dormir num horário e manter esse horário, né? Evitar tirar cochilo à tarde, isso tudo ajuda muito a evitar doenças autoimunes e os gatilhos, tá? Pessoal, eu vou agradecer a todos vocês, obrigado pela participação de todos. Como eu disse, lá no meu feed hoje eu publiquei o que o pessoal mencionou na quinta-feira passada sobre os gatilhos de doença autoimune. Então é um conteúdo que foi criado pelos supers que acompanham essa página e que eu acho que vocês que ainda não viram essa postagem possam tirar proveito disso e aprender um pouco com outras pessoas que têm doença autoimune. E se vocês acharem que tem algo que não está comentado lá, vocês podem deixar no comentário que a gente vai conversando. Eu acho que essa troca é muito importante, faz com que as pessoas que convivem com as doenças autoimunes, elas se enriqueçam, né, e apareçam mais, tenham mais visibilidade, aprendam mais sobre a própria doença para conseguir sobreviver melhor, tá? Então, obrigado, pessoal. Lembrando que essa live vai ficar no YouTube. Obrigado e boa noite.